Oi. Dia que uma menina ficou careca lá na escola por causa de briga. E enquanto eu vou fofocando, vai assistindo esses vídeos aí. Um desocupado do meu colégio, que tinham muitos lá, decidiu criar uma página de fofoca da escola. Que era cada coisa que eles postavam lá. Só fofoca boa, tá? Em uma das postagens, estavam falando que a Raíssa Pimentel, uma das meninas mais sinistras da escola, ela era amada por ninguém, temida por todos e respeitada até pelos professores. E nessa fofoca que saiu com o nome dela, falava que ela e o namorado da menina mais popular da escola estavam, ó, de rolo. Aí no mesmo dia que essa fofoca saiu, a menina mais popular da escola, que era da minha sala inclusive, ela era linda, tinha um cabelo lindo. No geral, ela era maravilhosa. Quando ela abria aquela boca de caçapa pra começar a falar, a vontade de se jogar da primeira coisa que tu visse pela frente. Pensa numa pessoa chata. O nome dela, Camila, eu não falaria nem se me pagassem 100 mil reais. Chegou ela, famosinha, com o suquinho dela na mão e com o bonde dela, que ela só andava em bonde. Eu desfilando, jogando cabelo, parou na frente da Pimentel e falou assim: que história é essa de você tá querendo roubar o meu macho? Que eu não sei o que não sei o que lá que você tá trocando mensagem com meu marido? E a Pimentel deu 2 passos pra frente, ficou, ó, cara a cara com a meliante. E falou assim: eu dando mole pra ele? Para que tá feio, né? A famosinha não aguentou o desaforo, tirou a tampa do suco dela e jogou em cima da Pimentel. É disso que eu tô falando! Isso, o inspetor já chegou separando as duas. Todo mundo ficou surpreso, tinha bafafá de que ia ter briga, mas não teve nada. Um mês depois, ninguém nem lembrava da história direito. Um certo dia, na hora do intervalo, na porta da minha sala tinha uma parte de vidro. Então quem tava passando do lado de fora dava pra ver quem tava dentro da sala. E dentro da sala tava eu, a minha amiga e a famosinha dormindo. A Raíssa passa da porta, ela faz o reverse e volta. E vê que a menina tava sozinha lá atrás dormindo. Ela abriu a porta da minha sala, chegou na gente, perguntou se tinha como a gente dar uma moral de sair. Mas eu estava na minha sala. Mas em respeito a todos os ossos do meu corpo que ela quebraria se eu falasse não, eu saí. 2 minutos depois, a Pimentel saiu da nossa sala sem nenhum grito. Ah, né? A gente nem ligou. Sinal tocou, todo mundo começou a entrar na sala de novo. E bando de adolescente agitado acordou a menina. De repente, pareceu que ela ligou uma sirene dentro do corpo dela. Começou a gritar. Ela levantou e passava a mão assim no cabelo dela. Um estufo saindo assim, ó. O cabelo dela todo falhado. Minha parte que tinha isso aqui de cabelo, o resto tava grande, aqui tava picotado. Quando ela foi no banheiro se olhar, então, ela viu o estado dela, o jeito que ela tava ridícula. Começou a surtar, perguntando quem era, chamou a diretora. A diretora teve que chamar os pais dela. A mãe dela processou a escola, tirou a famosinha de lá e ainda fez um barraco. Foi lindo, gente. A diretora não tinha como resolver, porque as câmeras do segundo andar não estavam funcionando. E ninguém tinha visto. Quando começaram a perguntar de sala em sala, eu e minha amiga fomos dormir mudos e acordamos, ó, calados. Finalizando a fofoca. A gente nunca mais viu a careca depois daquele dia. E uma semana depois que ela saiu da escola, a Raíssa Pimentel tava pegando o namorado dela. Oi, vou fofocar aqui pra vocês do dia em que eu e mais 5 sem noção ficamos presos no elevador da escola e deu muito ruim. Nesse dia, o Gabriel, um amigo meu, que era hiperativo, não conseguia ficar quieto e sempre tava fazendo alguma merda. Eu reuni os melhores amigos dele. Eu, o maior fofoqueiro daquela escola, a Giovana Furacão, que era a best dele, e a menina mais barraqueira que eu já conheci na minha vida, e a Lívia, a menina que ele gostava, que era amiga de todo mundo, que só tinha um defeito, a inteligência. Na verdade, era a falta de inteligência. E aí o Gabriel começou a explicar o plano dele. Ele chamou a gente pra matar a última aula do dia lá na quadra, pra gente ficar lá jogando bola, zoando até o sinal tocar e dar hora da gente ir embora. E o plano era o seguinte: não tinha como a gente acessar a quadra pela escada, porque a professora era a única que tinha chave do portão lá de cima. E aí só sobrou uma alternativa, que era o elevador. Porque quando você subia de elevador e descia lá na quadra, no quarto andar, você já saía praticamente no meio da quadra. E não tinha que passar pelo portão, porque ele ficava lá do outro lado. Eu achei uma péssima ideia. A Lívia, depois de ouvir o plano todo, perguntou por que a gente não podia ir de escada. E a Giovana não estava afim de ficar na sala e topou. Então a gente acabou indo mesmo. E no momento em que o Gabriel ia apertar pra subir o elevador, o Thales da nossa turma passa, para de frente pro elevador. Pra quem não sabe, vou explicar quem é o Thales. Barraqueiro, encrenqueiro, tava sempre estressado, reclamava de tudo, arrumava confusão por qualquer coisa. Ele encarou nós 4, deu uma risadinha de canto, ele também tava com material escolar porque ele ia fugir e ir embora. E falou assim pra gente: que os bichos estão fazendo dentro do elevador? Antes que a gente conseguisse disfarçar, fazer qualquer coisa, a Lívia abriu com a boca dela e falou que a gente ia matar lá na quadra. Aí o Thales pegou, jogou o cabelo que ele nem tinha pra trás e falou assim: pois agora eu também vou. No que ele ia pisar pra dentro do elevador pra subir com a gente, Giovana Furacão, com seus 6 metros de altura, parou na frente dele e falou assim: ah, mas você não vai não, porque ninguém te chamou. Aí ele encarou a alma dela e falou assim: poxa, que pena, a diretora vai adorar saber que você e sua boiada vão matar a aula lá na quadra. Aí não teve jeito, né? Tivemos que levar ele. Apertamos o botão pra subir, o elevador passou pelo primeiro, pelo segundo. Quando ele ia chegar no terceiro, ele só fez assim, ó. A luzinha principal apagou e só ficou uma bem fraquinha. E lá estávamos nós, 5 adolescentes presos dentro do elevador, minúsculo, praticamente no escuro, um calor. O Gabriel, de tanto desespero que ele ficou pra apertar o botão e magicamente o elevador voltar a funcionar, ele conseguiu afundar o botão. Eu tava com muito calor, já tava começando a ficar sem ar. Aí a Lívia, do nada, falou assim: gente, eu tô passando mal, eu tenho aracnofobia. Eu não posso e não consigo ficar em um lugar fechado. Aí eu falei assim: é claustrofobia que se fala, ô sua maluca. No que ela deu uma risadinha, ela falou: vou desmaiar. Começou a apoiar as mãos assim na parede do elevador, foi abaixando devagarzinho, encostou assim e fechou o olho. Se ela desmaiou, morreu momentaneamente, dormiu, ninguém sabe. A gente só sabe que ela não acordou a partir daí. O tempo foi passando, o nosso desespero aumentando e tava cada vez mais quente lá dentro. E o ar foi ficando difícil de respirar também. Os celulares sem nenhum sinal. A gente gritou pedindo ajuda e nada. A gente ouviu o sinal tocando da hora da saída e a gente se tocou que a luz não tinha acabado. E que só o elevador tinha parado. Esperamos mais um tempinho, outro sinal tocou, que era a galera da tarde que tava chegando, a criançada. Gente, tinha passado muito tempo e a gente ainda tava lá dentro. Eu fiquei em silêncio absoluto, porque as minhas ideias já tinham acabado e eu já tinha aceitado que a gente ia morrer. Até que o Thales pegou e falou assim: gente, vamos fazer alguma coisa. Eu não quero morrer do lado de gente feia, não. O mais forte pode ser levantando aí, ó, e derrubando essa porta aqui.
A Giovana levantou assim, olhou dentro da cara dele. Naquele momento só se passava uma coisa na minha cabeça. A Giovana vai acabar com ele. Aí ela pegou e falou assim, me dá licença aí da porta então, que é mais forte sou eu. Deu uma leve encostada nele, né, pra ele sair da frente da porta. Ele voou na parede do elevador, porque ele era leve, ele era forte. Ela arregaçou a manga dela assim, ó. E começou a socar a porta assim, ó, bum, 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 e gritando socorro ao mesmo tempo. Até que a gente ouviu uma voz familiar perguntando assim: ei, vocês estão presos aí no elevador? Nós reconhecemos que era a voz do Zé, o zelador lá da escola. E a gente, todo mundo junto, começou a gritar, falando que era a gente que tava lá, menos a Lívia, que tava dormindo desde a hora que o elevador parou. Aí o Zé gritou pra gente que os bombeiros já estavam chegando, que era pra gente se acalmar. O que pra gente tinha sido uma aventura e acabamos ficando presos dentro do elevador, tinha se tornado uma zona do lado de fora. A partir do momento em que o sinal tocou e alguns de nós que estávamos no elevador não chegamos em casa, e nem demos nenhum sinal de vida, alguns pais ligaram pra escola perguntando se a gente estava lá. Diretora olhou a câmera de entrada e viu que a gente só tinha entrado na escola, mas a gente não tinha saído. Os pais começaram a se preocupar e foram pra escola. Nesse meio período, as crianças da tarde que estavam passando pelo corredor toda hora estavam ouvindo uns gritos, umas brigas, bem longe assim, tipo voz de fantasma, porque elas estavam no corredor onde o elevador estava. E aí umas começaram a ficar com medo, falando que a escola tava mal assombrada. Um amiguinho foi chamando o outro, no final tava todo mundo no corredor pra ouvir as vozes do além. E virou uma bagunça a escola. Até que o zelador apareceu, ouviu e percebeu que podia ser alguém que tava preso no elevador. Imediatamente ele falou com a diretora, ela, a dona Márcia, que já tinha chamado um policial de um postinho que era do lado da minha escola, pra ajudar ela a resolver o que tava acontecendo, conseguiu, juntamente com o policial, ligar os pontos de que as crianças desaparecidas estavam esse tempo todo presas dentro da escola no elevador. Aí depois que alguns pais já estavam na escola, os bombeiros chegaram, fizeram o que tinha que fazer lá pro elevador voltar a funcionar e falaram assim: abriu. Nesse momento, a Lívia levantou igual um zumbi, bela adormecida, ajeitou o cabelo e foi a primeira a sair do elevador. Aí depois de um cochicho aqui, um cochicho ali, já tava tudo quase resolvido. O policial, o chefe que tava lá, chamou a diretora e nós 5 que estávamos no elevador pra conversar. Olhou na nossa cara e perguntou assim: alguém viu vocês entrando dentro do elevador? Algum amigo? Alguém fez alguma brincadeira? Alguém percebeu que vocês estavam lá? Imediatamente eu respondi que ninguém tinha visto, que ninguém sabia, que só quem sabia tava ali dentro. Aí ele olhou pra cara da diretora com uma cara de suspense assim, ó, e falou: então nós temos um problema, porque o elevador foi sabotado. Alguém mexeu no disjuntor pra não conseguir mais ligar. E pelo que aparece aqui, foi de propósito. Aí ele perguntou pra dona Márcia se ela tinha a câmera de segurança daquele corredor. E ela falou que tinha. E ele pediu pra ir lá ver as filmagens, alegando que aquilo ali era um caso muito grave. E saíram os dois pra sala da diretora pra ver as filmagens. Ficou o maior climão. Vocês estão achando que acabou por aí? Isso aí foi só o início do caos. Oi. Gente, eu tava andando na rua, aí de longe, lá do horizonte, eu vi uma menina vindo na minha direção, com uma cara de que ia pranchar 3 pessoas, e a primeira ia ser eu. E a atribulada tava me olhando ainda. Aí eu pensei assim, vai que não é comigo, né? Aí eu andei 3 casas pra direita, e ela vindo junto. Quando a gente já tava um perto do outro, ela me parou, encostou a mãozinha dela aqui no meu ombro, e eu aqui assim, ó. Aí a menina falou assim: lembra de mim, Rômulo? Sou eu, pô, a Giovana, que estou contigo, e me deu um tapinha. O que pra ela foi um tapinha, né? Porque o meu ombro tá doendo até agora. Aí eu me lembrei que era a Giovana Furacão. Ela era a valentona barraqueira da minha escola. Aí eu já fiquei todo cagado, né? Porque eu já fiz uns vídeos falando dela. Só coisa boa, só coisa boa. Aí eu falei assim com ela: ah, tá, lembrei. Aí ela começou a falar que via os meus vídeos. E que viu os vídeos que eu falei dela. Quando ela falou isso, eu já sabia. Ela ia acabar comigo ali mesmo, ia me detonar, me esculachar. Só que a Giovana Furacão começou a falar que adorou o meu conteúdo. Aí ela soltou assim, ó: tudo que tu fala na ironia, né, garoto? E começou a rir. Aí eu falei assim, cara, é assim. Aí sem medo de morrer, eu segurei minha língua, boca de caçapa. E falei assim: pô, mas o que eu falei de tu é verdade, cara. Aí ela olhou dentro da minha alma e falou assim: é o quê? Aí eu falei assim: xananana. Aí ela: é o quê? Aí eu. Aí ela parou e ficou assim durante uns 10 segundos. E eu no passinho do Michael Jackson, andando pra trás. Pra dar tempo de correr, que eu não sou idiota. Até que por fim ela começou a rir, falou que eu era muito engraçado, me deu um abraço e foi embora. Eu tenho certeza que ela só não me arrebentou porque ela acreditou que tudo que eu falei dela foi na ironia. Eu conto ou vocês contam? Oi. Vou focar aqui pra vocês do dia que a diretora surtou e abandonou a escola. Estávamos em um dia comum lá na nossa turma. Ou seja, uma zona. Aí a dona Márcia, diretora general, nem bater na porta ela batia mais. Ela só chegou, abriu, automaticamente todo mundo sentou e ficou quieto. E ela estava acompanhada de um fotógrafo. E eles estavam na nossa sala pra avisar que dali a 3 dias, todas as turmas teriam uma foto tirada por aquele fotógrafo pra registrar no mural da escola e pra já aproveitar e tirar as fotos da galera do nono ano que ia se formar. E eles estavam falando isso pra gente, pra galera que quisesse cortar o cabelo, fazer alguma coisa na unha, maquiagem, já ir preparado naquele dia pra tirar as fotos. E a dona Márcia deixou bem claro que a nossa turma ia ser a última da escola a tirar foto, porque nós éramos os piores alunos. Aí ela, juntamente com a professora que tava dando aula pra gente, esculacharam a gente pro fotógrafo. Aí eu te pergunto, a gente merecia esse esculacho? Sim, a gente merecia. Até que finalmente chegou o dia das fotos. E tecnicamente não teve aula, porque a nossa sala se transformou num salão de beleza. Uma galera fazendo maquiagem, uns meninos botando blusa de time, umas meninas passando prancha no cabelo, outras molhando o cabelo na pia do banheiro, chegava toda encharcada na sala. Os meninos com 1% de inteligência se espirrando perfume pra foto. E aí passou o dia inteiro, e quando tava faltando 20 minutos pra gente ir embora, a porta da nossa sala abre, e a diretora apareceu assim, ó.
E aí ela já começou. Pro pessoal aí, ó, que não tá uniformizado, só vai tirar foto se tiver de uniforme. Todos vocês, 3 minutos ali no pátio pra gente tirar foto, hein? Sem enrolação que eu já tô estressada. Giovana foi com a menina mais barraqueira de cropped, Raíssa Pimentel sinistra, calça cargo com uma blusa largona da Nike, Gabriel de camiseta regata, a Lívia lerda gadinha de vestido, fora o resto da galera, né? Aí naqueles 3 minutos parecia que era uma corrida. Todo mundo trocando de roupa rápido, correndo. Aí chegamos todo mundo no pátio, né? Pela cara da diretora já dava pra saber que ela tava boladona. Aí ele e o fotógrafo mandaram a gente se organizar rápido. Aí a gente demorou uns 17 minutos pra se ajustar, porque o Thales barraqueiro queria estar no centro da foto. As patricinhas queriam estar do lado dele. Gabriel cismou que queria ficar na frente. E a diretora observando a gente assim, ó. Tava toda descabelada. Aí quando pareceu que finalmente a gente tinha se ajeitado, alguns dos meninos que estavam no banco em cima, atrás de todo mundo, sem querer ou querendo, desfizeram o penteado de uma das patricinhas. Aí ela virou e fez assim: não encosta no meu cabelo! O menino, que ela deu uma leve encostada, se desequilibrou. No que ele quase caiu pra trás, ele puxou a galera pra trás também. Aí o banco caiu, todo mundo caiu, voltando pra fofoca. O povo que tinha caído, que não tinha nada a ver com a história, começou a querer arrumar confusão. Aí um começou a botar culpa no outro, uma gritaria. Até que a dona Márcia tava com uma pilha de livro de capa dura desse tamanho assim, ó. Pegou, levantou aqui no alto assim, ó. E buf! Tacou no chão. Todo mundo imediatamente olhou pra ela. Aí ela falou assim: eu vou fazer igual eu fiz com as crianças. Eu vou contar até 5. E ele vai tirar foto do jeito que vocês tiverem. Mais uma gracinha. Mais um pio de vocês. Eu vou fazer vocês desejarem voltar no tempo, hein? Aí o Gabriel, querido bobão da turma, falou assim: dona Márcia, toma cuidado, hein? A senhora tá muito estressada. Daqui a pouco vai virar o Coringa. Aí eu esbarrei assim no Gabriel e mandei ele calar a boca. A dona Márcia veio na nossa direção e pediu pro Gabriel repetir o que ele tinha falado. O Gabriel ficou quietinho. Na hora que a diretora voltou pro lugar dela e ia começar a contar até 5, a Lívia, tadinha, mais lerdinha da turma, gritou assim: agora que eu lembrei quem é Coringa! Começou a rir igual uma desesperada. A turma toda que tava se segurando pra não dar uma gargalhada entrou numa crise de riso por causa da Lívia. Aí a diretora botou a mão assim na cabeça, olhou pro fotógrafo, falou que ela tinha cansado e que ele podia resolver se quisesse. Pegou os livros dela e foi embora boladona. Aí o fotógrafo conversou com a gente e falou que, como já tinha passado da hora da gente ir embora, que ele ia tentar uma vez só. E aí ele começou a contagem. A gente se ajeitou rapidinho, todo mundo junto, e tirou a foto. Inclusive, é a única que eu consegui recuperar da escola até hoje. E pra quem tiver curiosidade, é só olhar o comentário fixado. Depois de uns 20 dias, a diretora ainda não tinha aparecido na escola. Até que a representante de turma começou a entregar um bilhete. E no bilhete tava escrito que a diretora, por motivos de saúde e estresse, tinha se afastado da escola durante tempo indeterminado. E aí, entre parênteses, especialmente por conta da nossa turma, tava lá o nome da nossa turma. E logo abaixo, no final do bilhete, tava escrito que a escola estava em ótimas mãos porque o diretor substituto era irmão da dona Márcia. Só que o problema é que ele era ex-diretor de uma escola militar. Dessa escola militar chegaram também 2 novos inspetores. E o filho dele, que era... E o que mal a gente sabia é que a gente estava prestes a enfrentar uma das piores fases da nossa escola. Oi, vou contar pra vocês da humilhação que eu passei quando eu era criança. Que eu fiquei preso no balde. Tava um dia insuportável de quente. Daí a imbecilidade infantil teve uma ideia. Eu peguei os meus brinquedos favoritos e fui brincar debaixo do sol de meio-dia. Que depois de 2 minutos naquele sol, como eu era carequinha, se tu quebrasse um ovo aqui em cima, ia fritar instantaneamente. Quando vinha um vento muito forte, se você cuspisse, saiu uma telha da tua boca de tão quente e seco que era aquela bosta. Eu fui no tanque igual um rato sonso, peguei um balde gigante, cheio de água e fiquei lá brincando durante mó tempão. E o Songamonga aqui achou que não tava suficiente só mergulhar os bonecos no balde de água. Aí eu comecei a mergulhar a minha cara toda dentro do balde. Aí o espírito da burrice e o espírito da idiotice se juntaram e entraram na minha cabeça. E eu fiz o quê? Decidi sentar dentro do balde. Eu fiquei igual nessa foto que vai aparecer aí pra vocês. Gente, e deu certo. Me refresquei, fiquei lá sentado ó, durante mó tempão. Aí eu escuto dentro de casa minha mãe me chamando pra almoçar. Falei assim, vou sair daqui pra eu me secar, né? Cadê que conseguia sair? Eu tava entalado. Começou a bater um desespero. Eu comecei a chorar. Uma tristeza, uma humilhação. Quando eu vi realmente que eu não tava conseguindo sair dali, eu chamei minha mãe. Ela veio, parou, olhou pra mim, pegou o celular dela e começou a filmar. Começou a rir muito. Pra me ajudar, ela me deu uma empurradinha. Aí eu tombei pro lado e o balde, não saiu. Aí pra terminar de me humilhar de verdade, ela teve que pegar o balde e começar a sacudir assim. Gente, finalmente eu consegui sair. Uma coisa muito vergonhosa e que eu tinha pavor de contar. Até que a minha mãe enviou no grupo da igreja. Diz ela que foi sem querer, mas eu duvido. Aí o filho do pastor, que eu não vou falar o nome, Carlos Henrique, sempre que podia fazia piada com isso. Me apelidaram de Aquaman. Oi, vou contar pra vocês do surto de piolho que teve na minha escola. O ano todo, o 6º ano vivia infestado desses bichinhos. Até aí, tudo bem, a minha turma não socializava com a turma do 6º ano. E eles odiavam a gente. Falavam que a gente se achava os reis da escola. Em nossa defesa, em defesa da minha turma, esquece, realmente, a gente se achava. Só que tinha um pequeno detalhe. A menina mais rica da escola, a que se achava só porque tinha dinheiro, era inteligente e bonita. Gente, eu tava refletindo aqui, ela podia se achar, né? Ela tinha tudo. Mas não interessa, ela era enjoada, entendeu?
era desumilde e sempre que ela tinha oportunidade, ela lembrava que a gente era pobre. Eu só não vou falar o nome dessa garota porque minha mãe tá aqui assistindo gravar vídeo. Já tá me ameaçando aqui, falando que não gosta dessas coisas. Gente, eu não consigo, entendeu? É Júlia, o nome... Aí, essa menina que eu falei que era metida, tem uma irmã que estuda no 6º ano. E, inevitavelmente, a Júlia ia ficar com piolho. Até que um certo dia, a Júlia tava fazendo um dever distraída e ela tava num coça-coça naquela cabeça. Aí alguém da minha sala, que não gostava muito dessa menina, espalhou e fez fofoca que ela tava com piolho. A fofoca chegou nela, ela começou a espalhar que era caspa e não piolho. Aí o pessoal da minha turma caiu na historinha e ficaram convivendo normalmente. Mas eu não caí naquela historinha não, meu filho. Eu fiquei bem de longe. Pra não pegar piolho, meu filho, eu não tava maluco. Se bem que eu era careca, né? Passou aquela semana toda, chegou no final de semana. Quando foi na segunda-feira, a Júlia, que tinha o cabelo batendo na cintura, e a irmã dela estavam com o cabelo aqui, ó. Coincidência? Eu acho que não. Os meninos e as meninas da minha turma estavam com muito piolho. Aquela segunda-feira foi um surto. Todo mundo desesperado, coçando a cabeça. A Sonsinha explicou, né, que ela tinha visto um piolinho na cabeça dela e decidiu cortar o cabelo. Só que não, né, devia ter mais piolho na cabeça dela do que aluno naquela escola, de tanto que ela coçava aquela cabeça. E a gente tava sentada na cadeira, tu passava, dava pra ver as lêndia, os piolinhos brincando, gente, de família. Aquela semana a situação só piorou. Do 6º que tinha passado pro 9º, passou pro 8º, que passou pro 7º, que passou pros professores, que passou pra dona Márcia, diretora. Aí ela foi dar o anúncio na nossa sala, né? Era um bilhete pros pais cuidarem melhor um pouquinho dos filhos. E enquanto ela dava o anúncio, ela não parava de se coçar. Eu fui o único que não peguei piolho. Ai. Mentira, umas 4 vezes eu vi uns 3 escorregando assim, ó, brincando de escorrega na minha cabeça. Mas como eu era careca, eles não ficavam muito tempo perto de mim, não. Aí passou um tempo, né, que os bilhetes foram mandados. Os responsáveis começaram a dar remédio, cuidar das crianças e na escola a gente tinha que ter um afastamento. E assim que a piolhada acabou, a irmãzinha da Júlia, que era criança inocente, deixou escapar que ela pegou piolho do Miguelzinho do 6º ano. E sabe de quem era filho? Da diretora! Dona Márcia piolenta! Dona Márcia, se você ver esse vídeo, foi só uma fofoquinha. Não me expulsa da escola, pelo amor de Deus. Vou fofocar pra vocês do dia em que a gente descobriu que tinha uma menina grávida na nossa sala. Em um dia específico da semana, recebemos a notícia de que a professora iria se atrasar. E ficaríamos à toa enquanto ela não chegava. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de fazer um jogo da Discord com a nossa turma. E o jogo era o seguinte: todo mundo pegava uma tirinha de papel, escrevia o que quisesse relacionado à nossa turma. E depois que todo mundo tinha escrito alguma coisa, a gente pegava o papelzinho de todo mundo, dobrava, botava dentro de uma caixa e lia em voz alta na frente da sala inteira. Aí o jogo começou. E quem ia ficar vendo as fofocas era eu. Claro, teve papelzinho falando quem gostava de quem. Papelzinho que reclamava do pessoal que ficava rindo a aula toda. Papelzinho falando do pessoal que fazia coisa pra se aparecer. Só que teve uma hora que eu puxei o papelzinho, abri, e eu, que era um dos maiores fofoqueiros daquela escola, fiquei de cara com o que eu li. O papelzinho dizia o seguinte: vocês já deram parabéns pra mamãe do ano? Exatamente. Tem uma menina grávida dentro dessa sala. Aí começou uma muvuca dentro da sala, porque todo mundo queria saber quem é, todo mundo começando a falar mais alto um que o outro, os meninos lá do fundão rachando o bico, zoando, fazendo piada. O Gabriel, mais sem noção da minha turma, gritou assim, ó: aí eu acho que é a Giovana Furacão que tá grávida, hein? Aí ela, que era a menina mais escandalosa daquela escola, levantou e gritou assim: sou eu mesmo, Gabriel, tô grávida da tua mãe. Ela pegou os tojos, jogou nele com tanta força que ele ficou quieto o resto do dia. É, a muvuca continuou, gente, querendo saber quem era. Até que teve uma hora que uma menina chamada Dudinha gritou assim: gente, sou eu, tá bom, sou eu. Só que a Dudinha era a santa da turma, uma das nerds. A única diferença era que ela andava com os populares, que eram as patricinhas que só tratavam ela mal e forçavam a amizade porque a Dudinha dava resposta de dever, de prova, de teste. E eu falo mesmo, um bando de interesseira. Aí depois dessa fofoca pesadíssima, a Dudinha se explicou falando que ela realmente estava grávida, mas que foi sem querer e que não era pra ninguém saber. E por isso que ela tava andando com um casaco naquele calor, pra poder esconder a barriga. Aí eu olhei pra ela e falei assim: ué, mas tem gente sabendo porque botaram no papel aqui. Aí ela falou que só tinha botado pro Thales, que era um dos maiores barqueiros daquela escola, e pra amiga dela, que era uma das patricinhas. Então só podia ter sido um deles dois que botou no papelzinho. Foi aí que a patricinha apontou o dedo na cara do Thales e falou que só podia ter sido ele, porque ela não faria uma coisa dessa. Aí, gente, vocês tinham que ver. O Thales levantou num ódio, fingiu que prendeu o cabelo, ele quase careca, e começou a falar assim, ó: primeiramente que você é uma sonsa, porque eu vi você escrevendo, vi você de risadinha quando o segredo foi revelado, e eu conheço muito bem essa letra aqui, ridícula. É a grande questão aqui que você nunca foi amiga dela de verdade. E falou isso da Dudinha como se a máscara dela fosse cair. Mas a única máscara que eu estou vendo que caiu aqui hoje foi a sua, de amiga falsa. Gente, assim, foi um show. O Thales botou ela no lugar dela. Falou que todo mundo tava querendo falar, ó, há muito tempo. No que ela ia levantar pra começar a gritar com o Thales, a Raíssa Pimentel, uma das meninas mais sinistras daquela escola, pegou o nome da patricinha e abaixou assim pra ela continuar sentada. Olhou na cara dela e falou assim: se eu fosse você, eu nem falaria nada, porque eu vi muito bem a forma como você dobrou o papelzinho e eu que tava recolhendo, então eu sei que foi você. E aí a patricinha não falou mais um mar. E os meninos do fundão continuaram zoando, fazendo piada, falando que a Dudinha tava muito serelepe, que ela nem devia saber quem era o pai. No momento em que eu ia defender ela, simplesmente a Dudinha virou pro fundão da sala e falou assim: o engraçado, gente, é que mal vocês sabem. Eu tava esperando ele deixar de ser covarde, mas já que ele não falou nada, Léo, quando você ia parar de rir de mim e contar pros seus amigos que você vai ser papai? Sala toda aqui, ó, com o olho arregalado e boca aberta. Porque o Léo, além de ser um dos meninos que tava rindo desde o início zoando, ele era primo da Dudinha. É isso mesmo que vocês entenderam. Daí pra frente, gente, foi só pra trás, porque esse assunto virou fofoca na escola inteira.
inteira. E a Dudinha, que ficou super deslocada agora, que ela não tinha mais grupinho, não tinha melhor amiga. Eu e meu grupo de pessoas apocalípticas mantemos ela por perto pra fazer amizade com ela. Aí ela virou nossa amiga e deu tudo certo. Durante 2 semanas só. Porque ela falou mal do cabelo da Giovana Furacão. Aí a Giovana chamou ela de barriga d'água, canguru, grávida de Taubaté e barrigudinha. Aí a Dudinha nunca mais olhou na nossa cara nem andou com a gente. Oi, Dinha, a menina grávida lá da minha turma, começou a ter um filho durante a aula. A professora tava explicando a matéria normalmente. Até que de repente a Dudinha, a menina que tava grávida, botou a mão assim na barriga dela e fez assim, ó. Nisso eu já fiquei igual um suricato, ó. Olhando assim, ó, fiquei olhando pra ela e perguntei, né, se ela tava bem. E ela me explicou que tava tudo bem e tinha sido só uma contração. E a Lívia, tadinha, menina meio lerda da minha sala, que tava sentada atrás de mim, tava olhando assim pra Dudinha, ó. Aí eu cutuquei a Lívia e falei pra ela parar de encarar a menina assim. Só que a Lívia, querida, tava em choque. Aí ela, bem de leve, levantou da cadeira, foi até a Dudinha que tá do meu lado e falou assim: amiga, não fique envergonhada, mas eu acho que você fez xixi. No que ela completou o que ela tinha falado, eu olhei pro chão. E tinha uma poça de alguma coisa no chão. Aí eu me liguei que a bolsa da Dudinha grávida tinha estourado. E a Lívia, achando que era xixi, começou a puxar a grávida pra ajudar ela a se limpar lá no banheiro. Nisso, a Dudinha começou a sentir mais dor, mais contrações, porque ela tava entrando em trabalho de parto, a criança ia nascer. Aí eu levantei e falei assim no ouvido da Lívia: amiga, para de puxar ela, não é xixi. Nisso, Thales, o melhor amigo da Dudinha, o mais escandaloso, o mais barraqueiro daquela escola, olhou pro lado e viu aquela situação. Ele levantou jogando aquele cabelão que ele não tinha e fez assim. Sem brincadeira, ele gritou tão alto que não foi só a escola inteira que ouviu ele, não. O bairro todo deve ter escutado. E aí todo mundo começou a prestar atenção na gente. Aí a Giovana Furacão, a barraqueira, quebra-ossos, levantou assim na mesa dela também, enquanto o Thales ainda tava igual uma sirene lá gritando, e falou assim: ô maritaca, tu tá gritando por causa de quê? Aí o Thales encerrou o alarme, virou pra Giovana, botou o dedo aqui assim, ó, na frente dela, e falou assim: calma aí, Furacão, que o meu sobrinho vai nascer. Foi aí que todo mundo olhou pra Dudinha e percebeu o que tava acontecendo. Aí a professora, em vez de ajudar a fazer alguma coisa, falou assim: ai meu Deus, eu vou lá na coordenação avisar o que tá acontecendo, tá, gente? E saiu correndo da sala. E o pessoal da sala começou a se juntar em volta da Dudinha. E tava sufocante já. Aí eu olhei pro Thales e falei assim: cara, eu sei que você considera ela como uma irmã, então me ajuda a fazer alguma coisa, vamos tirar ela dessa muvuca. A enfermaria, lá no final do corredor, lá eles vão ter tudo que ela precisa, então vamos poder chamar a ambulância. Aí o Thales começou a falar que era pro pessoal ir circulando, sair de perto, porque não tinha nenhum show pra ninguém assistir ali, falando que a criança não ia nascer enquanto tivesse gente feia por perto. E foi abrindo o caminho, tirando as cadeiras da frente, pra gente chegar até a porta da sala, né? E aí nós fomos ajudando a Dudinha. Eu dei o braço pra ela de um lado, a Lívia deu o braço pra ela do outro lado, e aí a Giovana Furacão e o Thales indo na frente, normalmente, andando. Foi a gente chegar no corredor e dar 3 passos pra frente, que a porcaria do sinal da escola toca. Tava na hora do intervalo. E aí começou a sair um monte de gente das salas. O povo correndo pra ir pro refeitório, passando, esbarrando na gente. E aí foi o momento da Giovana Furacão e do Thales. Na hora que eles viram aquela quantidade de gente vindo na nossa direção, os dois se olharam e aí eles já sabiam exatamente o que fazer. Do lado esquerdo do corredor, Giovana na nossa frente, protegendo a gente com um trator, falando assim, ó: ó, vamos ver, hein? Se não abrirem espaço pra barriguda, eu vou passar por cima. E do lado direito, o Thales falando assim, ó: querida, sai, anda. Eu, hein? Dá licença. Ó, prioridade aqui atrás, hein? Anda, capina da minha frente, rala. Eu, hein? Não me encara na hora de sobrancelha, garota. Jogou água, sumiu, rala, rala. Rala o caminho da outra, lá. Não quer dar licença, não? Tu vai ver. Ó, minha unha, hein? Na tua cara. E assim a gente atravessou o corredor inteiro. Por fim, chegamos até a enfermaria e as contrações da Dudinha grávida estavam só aumentando, só aumentando. E aí eles mandaram a gente voltar pra sala porque a partir dali os profissionais iriam assumir. E como se isso não fosse um dos dias mais loucos da minha vida, já estivesse bizarro até ali, quando a gente voltou pra sala, a querida da Lívia conseguiu escorregar no líquido que a Dudinha tinha deixado ali, que ela pensou que tinha sido xixi. Caiu deitada, igual uma sungamamba. Deu uma torcida no pé e não estava conseguindo levantar. Vocês acham que ela gritou de dor? Que ela se desesperou? Que ela chorou? Ela simplesmente começou a ter uma crise de riso. Aí a gente perguntando se ela tava bem, por que ela tava rindo, achando que, sei lá, né, vai que ela tinha batido a cabeça, ela já era meio doida. Aí ela conseguiu parar de rir durante 5 segundos e falou: não, gente, calma aí. É que eu acabei de reparar que eu escorreguei no xixi, que não é xixi. Aí ela fez assim, ó. Peraí, mas se isso não é xixi, isso aqui é o quê? Resumo aqui pra vocês. A Dudinha foi encaminhada pro hospital, lá ela teve o lindo filhinho dela, mas depois desse dia ela não voltou mais a estudar com a gente. Porque além de ter entrado com atestado e licença maternidade, ela precisava cuidar do filho dela agora, então ela não tinha mais como estudar naquela época com a gente. E mais quem ficou de atestado? A Lívia querida, com o pé torcido, mas foi só uma semaninha e depois ela já tava de novo com a gente. E ela tem pavor de mulher grávida até hoje. Eu vou fofocar pra vocês do dia que teve excursão escolar pra outra cidade e o motorista do ônibus se recusou a trazer minha turma de volta. Durante a viagem, a minha turma, que era a mais bagunceira da escola, não tava se comportando igual a gente costumava se comportar dentro do colégio. A gente tava 3 vezes pior. A minha turma escolheu a tia da cantina e o inspetor novato pra ir com a gente na viagem. A primeira coisa que deu errado é que o menino da minha sala decidiu ir no banheiro e ficou lá, metade da viagem indo no banheiro. Gente, quando ele saiu, aquele cheiro de merda, porque a criatura
conseguiu, entendeu? Entupir o vaso. Sério, a gente tava podre. Quando eles estavam lá desentupindo o vaso, olhando pro menino que tinha cagado, eu não vou falar o nome dele porque seria uma sacanagem, porque o que ele passou foi uma vergonha. Começou uma torcida, João Cagão, João Cagão. Quando finalmente já tava tudo liberado lá no vaso e o ar já tava puro de novo, a viagem continuou, né? Aí do nada, um sem noção lá que não podia ver silêncio, era eu, gente. Comecei a cantar assim, ó. A Marina roubou pão na casa do Ju. O pessoal começou a fazer um coral, todo mundo entrando na brincadeira. Quando chegou na vez, a gente cantou o nome da Júlia, a menina mais enjoada da minha sala. A Júlia roubou pão na casa do Ju. Aí ela levantou do banco e falou assim, eu roubei. Ela começou a discutir com o povo. Esculachou a gente, entendeu? Falou que tinha dinheiro, que não precisava ficar roubando ninguém, não. Começou a ficar mais estressada porque o pessoal não parou de cantar. E falou assim, por isso que eu odeio essa turma, entendeu? O próximo que vier me estressar, eu não sei nem do que eu sou capaz de fazer. Aí a Giovana Furacão, uma quebra-ossos, levantou assim na frente da Júlia e falou assim, menina, mas foi só uma brincadeira, pelo amor de Deus. Tu quer resolver comigo? Aí a Júlia olhou assim pra ela, né? Fez assim e falou, não, já que foi uma brincadeira, tá tudo bem. Sentou no lugar dela e foi o resto da viagem, ó, calada. A gente tava esperando uma briga, né? A gente queria o quê? Um fight. Ficamos decepcionados que ela foi sonsa e não peitou a Giovana. O resto da viagem foi uma bagunça. Deixaram a comida cair no chão. Na hora do quebra-mola, o povo tava tudo pulando, o menino bateu a cabeça no bagageiro. Não deu um galo na cabeça, não. Tava nascendo uma criança. Tão grande que ficou o ovo que tava aqui, ó. A menina, no finalzinho da viagem, lembrou que tinha caixinha de som. Começou a botar uns funk pesadão. Aí teve uma galera dançando, teve uma galera rindo, uma galera dormindo, o povo cantando. Nem tava pensando que todo mundo se odiava. No que chegou no zoológico em outra cidade, a gente desceu e o motorista começou a desabafar com o inspetor e com a tia da cantina. Falou que não ia levar a gente de volta, que é muita bagunça, que ele se estressa, que ele não consegue se concentrar no trânsito, que a gente grita muito. Ele só falou a verdade sobre a nossa turma e tava certo? Sim, mas ele tinha o direito de esculachar todo mundo? Tinha. Aí o inspetor começou a falar, não, pelo amor de Deus, não deixa a gente aqui não. De tanto que o inspetor insistiu, o motorista acabou aceitando levar a gente de volta. Que era o mínimo que ele tinha que fazer, né? Ele ia abandonar a gente lá com os bichos. Aí o motorista juntou nossa turma e começou a falar. Aí, pessoal, na hora que o passeio acabar, se vocês voltarem bagunçando pra cidade de vocês, vou abandonar todo mundo no meio do caminho, beleza? Aí o pessoal, ok, tranquilo, foi mal aí, motor. Aí o resto da excursão, vocês já sabem como é que foi, né? Minha turma tocou o terror no zoológico e tocou o terror no ônibus voltando. Os funcionários do zoológico ligaram pra diretora pra reclamar da nossa turma. E o motorista, no meio da viagem voltando pra casa, surtou, gente. Começou a colocar a gente pra fora do ônibus. Oi, vou fofocar pra vocês da maior vergonha que minha mãe já me fez passar na escola. Estava chegando o dia das crianças. E na minha escola sempre tinha uma comemoração, uma festa pra gente. Aquele ano ia ter uma homenagem pra todos os alunos do 9º ano. Porque ia ser o último ano deles na escola, ia ter a formatura e blá blá blá. Aí o pessoal da escola, escondido da gente, pediram pros pais dos alunos do 9º ano mandarem fotos da gente pequeno, bebê, criancinha e uma foto atual, com a idade que a gente tava na época. E guarda essa informação que ela é importante. E chegou o dia das crianças, né? Já tava tudo dando errado. Fiquei 3 horas na fila do pula-pula. Quando finalmente chegou minha vez e eu entrei naquela merda, um dos pés do pula-pula quebrou. Ele tombou pro lado, foi todo mundo um caindo em cima do outro. Mas eu levantei de cabeça erguida, o meu corpo todo dolorido, mancando porque tinham caído em cima da minha perna. Tu acha que tinha uma lágrima no meu rosto? Ah, não. Tinham muitas lágrimas. Pelo menos a vergonha do dia eu já passei. Não tem como piorar. Piorou, gente! Aí anunciaram no microfone chamando a turma do 9º ano. E eles explicaram como é que ia ser a dinâmica. Com o microfone, a diretora na frente da escola inteira ia chamando aluno por aluno, entregava a lembrancinha e a pessoa ia embora. E quando a pessoa subia no palco, atrás dela, gigante num telão, ia passando as fotos que os pais enviaram. Uma coisa linda, entendeu? Uns bebezinhos bonitos, umas crianças arrumadinhas, entendeu? As pessoas souberam selecionar. Quando chegou na minha vez, fui eu, né? No palco, lá em cima. Que eu peguei a minha lembrancinha, o pessoal começou a rir. Na minha cabeça, eles estavam rindo porque eles tinham gostado da minha passada, né? Mas eles estavam rindo muito, eu não sou tão engraçado. No que eu olhei pra trás, as fotos minhas, bebê, criancinha, tomando banho na banheira. As fotos iam passando e só ia piorando. Tinha foto fora da banheira, acabou de tomar banho. Tinha foto limpando minha fralda, cheia de cocô. Não tinha onde eu enfiar minha cara, não tinha o que fazer. Eu cheguei na diretora, né, que tava dando gargalhada do meu lado, e esperei a apresentação terminar, entendeu? E pra ela com todos os sentimentos ruins, entendeu? Eu tava pronto pra lacrar em cima dela. E falei assim pra ela: dona Márcia, já é, tá? Já é. Eu sei que a senhora fez de propósito. Tu vai ver, tu vai me dar minha lembrancinha aqui. Peguei e desci do palco, saí correndo. Achei minha mãe, falei que eu queria ir embora, a gente foi. Graças a Deus a vergonha tinha passado. Era o que eu tinha achado, porque chegou na escola no outro dia, todo mundo sabia o meu nome, todo mundo sabia quem era eu. Eu tinha tanto apelido que fica difícil até de saber qual era o pior. Fraldinha, biluzinho, banheirinha, cagão, poderoso chefinho, minhoquinha de caixa d'água. Mas isso não me afetou na época e não me afeta hoje em dia. Mas se eu ver algum comentário bobo, vou clicar no perfil da pessoa, vou mandar uma mensagem barbarizando. Fofoca do dia que eu fui preso. O povo da bagunça se juntava, iam no mercadinho, enchia o bolso de bala, a mochila. Eles pegavam um pacote de biscoito e compravam, pra ninguém suspeitar que eles estavam roubando. E a minha mãe sempre me falou que se me pegasse fazendo coisa errada, ela ia fazer com que eu desejasse renascer. Porém, teve um dia que eu caí na cilada do inimigo. Saí mais cedo porque eu tinha feito prova, e aí coisa ruim, vestido de Raíssa Pimentel, que era a menina mais sinistra da minha escola. Ela chegou pra mim e falou assim: ai, bora lá no mercadinho me dar uma força.
fazia aquelas coisas. Aí eu pensei comigo, por que não? Eu tava me achando na Casa de Papel. Enquanto a Raíssa, que já era experiente, pegou 6 balas e botou 3 em cada bolso, eu peguei logo mais 10. Aí ela pegou um pacote de biscoito e um bis e foi lá passar no caixa. O caixa passou, ela pagou com cartão, tudo tranquilo, estávamos indo embora, gente. O segurança grita assim, ó. Ô, vocês aí! Só ali eu já tinha me mijado. Aí eu já gritei assim com ele. Moço, desculpa, foi sem querer. Aí o segurança olhou, deu na nossa cara assim, ó. E falou assim, foi sem querer o quê, rapaz? O cartão caiu ali, ó. Mas peraí, por que tu tá assustado? E a Raíssa com a mão assim, ó. Doida pra afundar minha cara no chão. Até eu conseguir me explicar, ele chegou perto da gente, pediu pra esvaziarmos os bolsos. E aí o caos começou. O segurança chamou a gerente da loja e a gente foi encaminhado pra uma sala. Chegando lá, eles falaram que já tinham chamado a polícia. Eu chorando horrores, pedindo pelo amor de Deus, fazendo 29 orações. A Raíssa Pimentel aqui, ó, encostada na porta. Me olhando com uma cara de pena misturada com nojo. Aí a Raíssa Pimentel me mandou calar a boca, que ela não aguentava mais me ver falando e chorando. E falou que era pra eu ficar quieto, que ela dá um jeito em tudo. Aí chega o policial. Mandou a gente seguir ele até o carro que ele ia levar a gente pra delegacia e lá ele ia chamar nossos responsáveis. Aí, quando ele falou isso, ela me olhou com um olhar de tipo, confia em mim que eu sei o que eu tô fazendo. Fomos, seguindo o policial, ele acompanhando a gente até o carro, né? Só que sem algema, tá, gente? Claro, porque nós éramos adolescentes, crianças. No que o policial foi andando, faltavam 5 passos pra ele chegar no carro. A gente já tinha saído da loja, tava logo atrás dele. Ela me cutucou e falou assim, corre muito. E saiu correndo! E eu fui atrás dela, né? Não sou bobo. Nunca corri tanto na minha vida. Simplesmente, no outro dia, a diretora pega um microfone para da fila da entrada, todas as turmas reunidas do colégio inteiro, chama a gerente da lojinha, 2 seguranças e 3 policiais para fazer o reconhecimento facial das pessoas que tinham roubado naquela semana. E avisou que naquela hora mesmo, todos os responsáveis de quem estava envolvido seriam chamados. E no que deu? Esporro, esculacho generalizado. E também teve barraco entre os pais. Bem, preste atenção nessa fofoca. Chegou o dia da prova de história. E a professora de história era igual um sargento do exército. Sem contar que ela odiava a nossa turma. Só porque a gente gritava, ria o dia inteiro, não fazia dever. E eu só não vou falar o nome dessa professora, eu não vou expor ela aqui. Porque a dona Márcia, a antiga diretora, conseguiu o meu número e me mandou mensagem. Pedindo por gentileza pra eu não tocar mais no nome de ninguém daquela escola. Então não adianta, gente. Não vou falar o nome da professora. Não quero tomar processo, entendeu? Mudei de vida. Professora Lucilene. E eu falo mesmo. Tão querendo me calar, mas não vão conseguir não. Aí antes dessa abençoada dessa professora chegar pra dar a prova dela, tinha o Breno. Gente, eu não tô zoando. A matéria, nada entrava na cabeça daquele garoto. Eu já vi eles eram a prova em dupla, com consulta. Sabe quem era a dupla dele? O meu irmão. O Breno começou a escrever um monte de cola, um monte de resposta na cadeira dele. Aí a general Lucilene chegou, né? Mandou todo mundo pros seus lugares. E o Breno, todo feliz, falou assim pra professora: ô, professora, pode começar a prova. Pode começar, bora, começa aí. A professora, com aquele olhar de gavião que suga a alma das pessoas, percebeu que ele tava diferente. Aí antes de deixar a gente virar a folha e fazer a prova, ela falou assim pra turma toda: quem quiser ir no banheiro e beber água, tá liberado durante 5 minutos. Aí o Breno levanta, né, desfilando, e vai no banheiro. Porque ele saiu pra fora da sala, e a professora, igual um segurança, olhou pra mesa dele, tirou a mochila dele de cima da cadeira e viu um monte de coisa escrita. Aí ela olhou pra turma e falou assim: eu não quero que ninguém fale nada. Pegou a cadeira dele e trocou com uma da última fileira. Aí ele voltou do banheiro, né? Todo feliz. A professora liberou pra fazer prova. O Breno foi, botou o nome dele, a turma, a data. Aí de chavadinho, ele abriu a perna pra ver as respostas na cadeira, né? A cadeira limpinha. Aí ele olhou assim. Aí ele começou a se remexer assim na cadeira, levantou pra ver o que tinha de errado. Começou a tremer, começou a ficar pálido. E ele não sabia nada daquela matéria. De nenhuma matéria, na verdade. Começou a ficar sem ar. Falou: professor, eu não tô bem. Aí a prova foi rolando, o tempo foi acabando. Quem terminava podia ir embora. Como eu enrolava pra fazer a prova, eu sempre ficava por último. Aí chegou uma hora que ficou eu, ele e a professora na sala de aula. Aí ela falou que faltavam 2 minutos pra acabar. Ele não tinha respondido nada da prova. A professora falou assim pra ele: você tá muito nervoso, vai beber um pouco de água, daqui a pouco você volta e tá liberado. Aí ele foi beber água, a professora foi e trocou as cadeiras de lugar de novo. Quando ele voltou e viu que a cadeira dele tava cheia de resposta de novo, ele sentou todo feliz. Ele abriu a perna pra colar as respostas. A professora pega a prova dele, falando que o tempo tinha acabado. Ela falou assim pra ele: que pena que não deu tempo de você colar. Boa sorte no que vem. E aí no final do ano não teve jeito. Ele reprovou. Pela sexta vez. Vou contar pra vocês do dia em que eu participei a briga barra pesada entre escola pública e escola particular. Enquanto eu vou fofocando, vai assistindo esse vídeo aí. Basicamente, uma menina chamada Victoria sabotou a minha turma fofocando o pessoal que tava colando e fazendo 11 pessoas reprovarem. Quando ela viu que ela tinha feito merda, ela saiu do nosso colégio e foi pra uma escola particular. Isso mesmo, ela fugiu da treta. Mas não foi durante muito tempo. Por quê? Eu, Raíssa Pimentel, o meu irmão e a minha amiga fofoqueira estávamos andando na rua. Nós vimos um rosto familiar com um uniforme diferente. Quem era? Isso mesmo, a Victoria. A Raíssa, que junto com meu irmão tinha reprovado por culpa da Victoria, não pensou 2 vezes. Lutava artes marciais há anos, usou todo o conhecimento dela naquele momento. A Raíssa é uma menina que não faz barraco, ela não grita. Ela é sinistra, o que ela tem pra resolver, meu filho, ela resolve. Fui pra cima da menina. Aí a Raíssa Pimentel chegou na frente da Victoria e falou assim: prazer te reencontrar. Victoria olhou na cara dela e falou assim: e aí, querida, qual a sensação de repetir de ano? Pra
E aí vocês já entenderam o que rolou, né? A Victoria tomou uma coça! Mas foi de leve, porque a Raíssa tava de bom humor. Depois que a Raíssa terminou o trabalho dela, sem nenhum arranhão, nós fomos embora. Mesmo dia de noite, a Raíssa recebeu uma mensagem falando que ela tinha travado uma guerra que ela mesma não ia aguentar. E que era pra ela convocar a tropa dela, porque o pessoal da escola da Victoria ia estar esperando a Raíssa, praça no centro da cidade. Outro dia, antes do horário da saída, a escola toda sabia que ia ter briga. Todo mundo da escola se odiava. Mas quando eles souberam que a escola particular queria bater na escola pública, foi uma união. Juntou um monte de gente de turmas diferentes e foram pra Praça Central. Que a gente pisou lá, nós vimos que tava de verdade. O pessoal da escola particular já tava todo mundo aglomerado, assim, só esperando a gente chegar mesmo. Só naquele lugar ali devia ter pelo menos uns 50 adolescentes. Aí, no que a gente chegou, a Raíssa e o meu irmão foram lá se justificar e explicar o porquê que não tinha sido covardia. A galera da minha escola, incluindo eu, ficamos lá de trás, só juntos ali caso acontecesse alguma coisa. E de repente, o Rico, que tava contra o meu irmão, que era pobre, ele pegou a garrafinha dele e abriu assim, ó, e jogou na cara e no corpo do meu irmão. A galera da escola pública saiu correndo igual um bando de soldado. E a galera da escola particular, que estava lá atrás também, foi pra frente pra resolver. Aí os dois grupos se encontraram e se enfrentaram. Nesse barraco, nessa briga, teve de tudo. Tinha gente gravando, tinha gente discutindo, mexendo o pescoço, batendo palma. A galera que foi só pra assistir e ficar gritando. O pessoal que não soltava o cabelo dos outros. E o pessoal que embolava na briga firme. Foi um caos. Aquilo lá tava uma maravilha. E os gêmeos do 8º ano estavam entre os piores alunos da minha escola. Dois juntos. Era uma peste. Abriram a mochila, tava cheio daquelas bombinhas. Eles começaram a acender um monte e jogavam assim, ó, no meio da galera. Acho que a primeira explodiu, um monte delas começou a explodir. Ficou parecendo um tiroteio. O pessoal era cagão, ambas as escolas pararam a guerra e saíram correndo. Giovana Furacão levantando o pessoal que ela tinha acabado de destruir. A gente da particular ajudando gente da pública, levantava, sair correndo. A partir desse dia, até hoje, existe uma rivalidade e ambas as escolas se odeiam. Pouquíssimas pessoas sabem onde isso tudo começou. Fofoca de uma das maiores brigas que eu já vi na escola. Tinham duas meninas que dominavam a minha escola. Uma delas era a Giovana Furacão, a quebra-ossos, a esmaga-costelas. E a outra era a Pimentel, que eu não vou falar o nome dela aqui porque eu tenho amor à minha vida e porque ela já deu uma coça em duas amigas minhas. E uma delas quase ficou careca. Eu não estou maluco, não quero ser a próxima vítima, então eu vou ficar calado. Raíssa Pimentel, gente! Essa menina não era de gritar, não era de fazer barraco. Com ela não tinha historinha. Se ela não gostava da pessoa ou tinha alguma coisa pra resolver, ela resolvia, por bem ou por mal. Ela e a Giovana se odiavam, não davam certo. Porém, a Raíssa foi transferida pra nossa turma. De todos os lugares que ela podia escolher, ela sentou no lugar da Giovana Furacão. Chega a Giovana. Tá sentindo esse cheiro de treta? Ela já chegou marchando, botando bronca. Olhou pra cara da Raíssa e falou assim: sai do meu lugar agora. E a sala ficou em silêncio. E na cabeça de todo mundo tava passando a mesma coisa. A Raíssa não é louca de confrontar a Giovana. Gente, ela era louca sim! Ela olhou assim, ó, pra Furacão e falou assim: poxa, colega, teu nome não tá escrito aqui. Eu ouvindo aquilo, tava assim na parede. Voltando pra fofoca, depois que Giovana ouviu aquele desaforo, começou a gritar com a menina, arregaçar as mangas assim, prender o cabelo, e ela não parava de falar, tava fazendo barraco sozinha. E falou assim pra Raíssa: você vai sair do meu lugar sim, do jeito difícil ou do jeito fácil. A tua sorte é que a diretora falou que se eu encostasse o dedo em mais alguém, eu ia ser expulsa da escola. Raíssa olhou dentro do olho da Giovana, cruzou os braços e falou assim: eu pago pra ver você me tirar daqui. A Giovana surtou, começou a ficar igual um furacão dentro da sala de aula, fazendo um escândalo, batendo palma, mexendo o pescoço. A Raíssa nem piscou. E a Giovana, já vermelha de tanta raiva, pegou a mochila da Raíssa, que ela tinha deixado no chão, foi até a janela com a mochila dela na mão, estendeu o braço assim, ó, pra fora da janela, e falou assim: colega, eu quero ver você estudar no meu lugar sem o seu material. E abriu a mão! Gente! A mochila caiu no primeiro andar, lá no pátio. A Giovana foi na direção da Raíssa. A Raíssa levantou. As duas se encararam assim. Aí a Raíssa, bem séria, olhou pra Giovana e falou assim: acho que é melhor a gente resolver os nossos problemas fora da escola. E saiu da sala pra pegar a mochila dela. Gente, foi o melhor confronto que eu já vi na minha vida. Foi dia em que a filha da diretora quebrou a maior regra da escola, na frente da mãe dela, a dona Márcia. Enquanto eu vou fofocando, você vai assistir o vídeo. Na minha escola tinha um projeto chamado Vivendo e Aprendendo, onde eram reunidos os piores alunos da escola para ter aula sobre disciplina, educação, respeito, tudo que a gente não tinha. A filha da diretora, ela ia lá pro meu colégio, que era uma zona, escola pública, participava como ajudante da policial, que ensinava as coisas pra gente no projeto. E essa menina, ela era uma santa. Era educada, não falava palavrão, cristalzinho, diamante da mãe dela. Mas aí ela começou a participar de umas aulas com a gente, começou a gostar de passar um tempo com a galera da pesada. Não, porque naquela sala de aula, tirando eu, ninguém prestava. Pra vocês terem uma noção, olha o povo que tava lá. Meu irmão só fazia merda. Giovana Furacão, escandalosa, barraqueira, briguenta, um amor de pessoa. Os gêmeos do 7º ano já quase colocaram fogo na escola uma vez. O repetente do 9º ano, 19 anos, barbudo, ia de moto pra escola. Os professores tinham pavor dele. Raíssa Pimentel, destruidora de lares. Ela mandava, metade da escola obedecia. E tinha eu, que fui injustamente acusado de ter feito fofoca. Fora os outros que se eu falar, vão vir aqui na minha porta, ó. Aí a filhinha da diretora, andando com esse bonde todo, começou a se revelar. Passou a matar aula com a gente, discutia com os outros, começou a falar palavrão, virou o
pesadelo da diretora, que era a mãe dela. Porém, olha, existiam muitas regras naquele colégio. Quase nenhuma era respeitada. A principal que a diretora tinha ódio era de beijo. Ou seja, dentro da escola, nenhum dos adolescentes podia dar uma bitoquinha. Até que teve um dia, a professora policial passou mal e a gente ficou de aula livre. O quadro tava cheio de atividade. O que a gente fez? Nos reunimos e, obviamente, jogamos verdade ou consequência. Voltando pra fofoca. Aí, né, o jogo começou. Até que teve uma hora que o meu irmão desafiou a filha da diretora a beijar a pessoa em que a garrafa parasse. A garrafa girou. E parou, né? Numa das pessoas que estava na roda. A Valentina levantou e falou assim, ó, pra pessoa que a garrafa tinha parado. Levanta aí, pô, desafio é desafio. E, ó, a turma toda comemorando, gritando. De repente, a gente só escuta assim, ó. Parabéns. Era a dona Márcia. No centro da sala de aula, visão panorâmica. De um lado, a diretora-geral na porta. Do outro, a filha dela, ficando com a Giovana Furacão. A dona Márcia travou, ela entrou em pane. Ficou lá encarando a gente, começou a chorar. Chorou mais um pouco, chamou a filha dela, chorando ainda, e saiu da sala. Mal sabia a gente que depois daquele dia, a dona Márcia ia transformar aquela escola num hospício. Vou contar aqui pra vocês um dos dias mais vergonhosos da minha vida. A prefeitura aqui da minha cidade organizou uma corrida de bicicleta no bairro onde eu morava. E no folheto da inscrição tava dizendo que o vencedor ia ganhar um super prêmio. Quando liberou as inscrições, todo mundo saiu colocando o nome. E como eu não sou bobo nem nada, botei meu nomezinho lá também. Mas tinham dois pequenos problemas. Um, eu não sabia andar de bicicleta. Dois, eu não tinha uma bicicleta. Até que o meu vizinho, que era meio riquinho, que também ia participar da competição, viu o meu nome na lista de participantes, mas ele sabia que eu era pobre e que eu não tinha uma bicicleta. Ele me chamou lá em casa e me ofereceu pra competição a bicicleta velha dele. Gente, a nossa amizade era de irmão mesmo. E esse meu amigo falou que ia me ensinar a andar de bicicleta também. Sempre me ajudava quando eu precisava. E o nome dele eu faço questão de falar. Eu esqueci. Ele veio, né, com a bicicleta antiga dele pra me ensinar. Gente, não é reclamando, tá? Com todo respeito mesmo. Mas a bicicleta tava acabada. Toda enferrujada. Os freios nem funcionavam direito. Os pneus estavam igual slime. O banco da bicicleta soltava. Mas eu não queria nem saber. Passaram alguns dias, chegou o dia da corrida. Eu sabia o básico do básico da bicicleta. E fui pra linha de partida, né? Eu nunca vi tanta gente reunida naquela rua. Aí explicaram pra gente o trajeto. Contaram até 3 pro já. Foi eu e a criançada pedalando, fazendo as curvas, passando nos quebra-mola. Aí chegou a hora da ladeira, né? Os ricos colocando na marcha leve pra bicicleta ir mais rápido. E a bicicleta não tinha nem corrente direito, imagina a marcha. Quando chegou lá em cima e eu vi a rampa que a gente ia ter que descer, eu comecei a descer aquilo ali igual um foguete. Pedalei. A galera que tava competindo, que foi descendo, apertando pelo menos um pouquinho do freio, foi ficando pra trás. Eu apertei o freio, mas aquele não funcionou. Aí eu aqui, ó, descendo a ladeira. E por incrível que pareça, por muito pouco eu ganhei. A galera que passou da linha de chegada depois de mim, parando as bicicletas, né? E como é que eu parava? Porque eu passei a linha de chegada, minha bicicleta continuou com a mesma velocidade. Me deparei com uma situação muito difícil. Aí à frente só tinham 2 opções. Ou eu me jogava no muro da casa, ou me jogava no barranco cheio de terra e mato. Fui eu pro barranco. Foi bicicleta pra um lado, eu pro outro, na frente de todo mundo. Botei, virei cambalhota, virei mortal, virei estrela. E lá, 1 minuto caído no chão, todo sujo, todo arranhado, todo machucado. Mas eu tinha ganhado o prêmio! O pessoal foi me ajudar, perguntaram se eu caí. Falei que não, que só tava treinando o rolamento. Todo machucado, fui pegar meu prêmio, né? Olha o super prêmio. Eu tenho até hoje e não sei mexer. E ainda veio sem pilha. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que uma gangue do 6º ano quis bater em mim e na minha amiga. Quando eu e minha amiga fomos passar do portão pra entrar na escola, tinha um grupinho de meninos e meninas do 6º ano brincando ali na frente. Eles ficaram atrapalhando o nosso caminho. E a minha amiga, com toda a classe do mundo, passou por eles, jogando a cabeça de um pro lado, tacando a mochila na outra menininha, falando assim, dá licença que eu tô passando, dá licença. E as crianças se revoltaram. Tinha um menino que liderava aquela equipe. Ele era riquinho, mimado, atentado, cria de condomínio e só falava palavrão. Eu não vou falar o nome dele porque ele é uma criatura maligna. Aí vai que atrai energia ruim pra minha casa. Assim que a gente passou por eles e esbarrou, o líder que tava falando que era uma praga, o Enzo, começou a falar que eles iam bater na gente. A menininha do 6º ano, super revoltada, que só falava assim, mexendo o pescoço, ela tava falando que ia deixar minha amiga careca. Na hora da saída, quando a gente pisou no pátio pra ir embora, a gente só viu aquele bando de crianças do 6º ano junta. E aqueles seres humanos em miniatura ainda estavam estressados. Aí a barraqueirinha, a mais estressada, tava batendo palma falando assim, a gente só tá esperando eles 2 chegarem. Tinha umas crianças com pedra na mão. E o Enzo se organizando com os meninos, falando que ia bater de mulão mesmo. Aí eu e minha amiga, representantes do Grêmio, maior e mais forte do que todas aquelas crianças que eles pimpolho, bons no argumento e cheios do deboche, fizemos isso aqui, ó. Demos meia volta, saímos correndo e fomos pra coordenação. Com muita atitude e revoltados, chegamos assim na sala da Dona Valéria. Oi, Dona Valéria. É que tem umas crianças do 6º ano que eles não entenderam muito bem uma brincadeira que eu tava fazendo com a minha amiga. E agora eles estão causando uma algazarra. Só que a gente não fez nada, só demos uma esbarradinha neles. A coordenadora Valéria, como já conhecia a gente, e sabia que a gente não mentia pra ela,
levantou e foi lá no pátio. Aí ela chegou no ninho dos Smurf, começou a brigar com eles, falou que era pra deixar a gente em paz, que se tivesse mais uma reclamação, ia mandar bilhetinho pros pais das crianças. Oi, enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que o menino alagou a minha escola. Quando tinha troca de professor, nossa sala era no último andar e lá não tinha inspetor, um povo sem noção que ficava andando pelo colégio, ia beber água, ia no banheiro sem pedir pra ninguém. E eu e a minha amiga fazíamos parte desse grupinho. Aí um moleque decidiu andar comigo e com as minhas amigas. Só que tem um pequeno detalhe. Ele só fazia merda. Eu não vou falar o nome dele porque depois de um dia que eu e ele discutimos feio dentro de sala de aula, e ficou bolado comigo e nunca mais olhou na minha cara. É Pedro Henrique. Eu falo mesmo, ele fala mal de mim que eu sei. Nesse dia a professora chegou mais cedo. Ela olhou pra gente e falou assim: eu tô indo pra sala. Se em 3 minutos vocês não chegarem, ninguém entra mais. Fui eu correndo junto com a minha amiga encher a garrafinha de água. Aí o Pedro Henrique, em vez de acompanhar aquele povo, ele foi comigo e com a minha amiga. Chegou no bebedouro e ele fez assim, ó. Aí a diretora me deu esporro hoje, tô boladão, se liga no que eu vou fazer. Eu, com toda a calma do mundo, pra ele não se ofender, falei assim: escuta aqui, Pedroca, se tu der uma de maluco e der merda pra mim e pra minha amiga, eu vou contar pra dona Márcia que foi você que sabotou o sinal da escola até ele pegar fogo. Aí ele falou assim: tranquilidade, brother, tranquilidade. Se acontecer alguma coisa, eu assumo o risco. Aquele sem noção abaixou atrás do bebedouro e começou a desenroscar a mangueira. No que ele desenroscou pela última vez, começou a sair muita água. Foi eu, ele e minha amiga, os 3 mosqueteiros correndo pra sala como se nada tivesse acontecido. A cara mais sonsa do mundo. Ficamos, ó. Aí passou uns 20 minutos, só escuto o sinal tocando. A gente abriu a porta. Os professores falaram: o cano estourou, o cano estourou. O corredor tinha virado uma poça. O povo começou a ir embora, escorregava. Gente, um show de horror. Eu adorei. Aí não deu merda pra ninguém, todo mundo saiu mais cedo e ainda ficamos sem aula. Até o outro dia, porque a diretora olhou na câmera. Tava lá, os 3 patetas no bebedouro antes do alagamento. Oi. E a Sofia acordou podre por dentro. Tava com enjoo, quase gorfando e dor de barriga. E a Sofia tava em semana de prova. Se ela perdesse aquela prova, ela ia o quê? Reprovar. Aí foi ela, né? A dona caganeira entrando na sala de aula. Depois de alguns tempos de aula, a professora distribuiu as provas e quem terminasse a prova podia ir embora. Aí a Sofia sentiu vontade de quê? De beber água? Não. De fazer xixi? Não também. De peidar? Sim. Porque ela levantou a cintura de lado pra soltar aquele peido silencioso, fatal. Ela percebeu que não tinha sido só peido. Ela tinha se cagado. Quando ela sentiu que cheiro de esgoto começou a subir, ela entregou a prova do jeito que tava, pegou a mochila dela e saiu. Porque a cada passo que ela dava, parecia que mais o estômago dela ficava solto. Então na hora de ir embora, só deu pra ver ela assim, ó. E quando ela viu que ela não precisava ir pra casa e sim de uma fralda, ela foi no banheiro da escola, pegou a roupinha de baixo que tava toda cagada, jogou na lixeira, botou a calça e foi embora. Gente, imagina a humilhação. Aí no outro dia na sala de aula, o povo tava querendo saber quem tinha peidado na sala de aula. E ficou parecendo que tinham jogado uma bomba atômica de queijo estragado misturado com cheiro de lixo. E a Sofia ficou calada. Aí entra a abençoada da diretora, que era um catiço igual um soldado. Eu só não vou falar o nome dela aqui, porque pediram pra eu não comentar, pra preservar a imagem da diretora. É Dona Rita, gente. Ela chegou na sala de aula e falou assim: nós encontramos uma peça íntima cheia de fezes no banheiro feminino. Analisamos as câmeras e já sabemos quem foi. Então, meninas, peço por gentileza para vocês terem um pouco mais de higiene e educação. E foi embora. Depois de uma semana, o representante da sala da Sofia, aquela boca de caçapa, descobriu com a dona Rita que tinha sido a Sofia que tinha cagado a escola. E ela espalhou pra todo mundo. No instante em que a fofoca vazou, aí a Sofia, em desespero, contou a história pra mãe dela. Falou que queria sair daquela escola. Aí a mãe dela, linda e maravilhosa, tirou ela daquela escola. Só no final do ano. Oi. Enquanto esse vídeo de slime vai rolando, eu vou contar pra vocês do dia em que minha diretora acabou com a minha turma. A minha sala era uma zona, era bagunço o dia inteiro, conversinha, brincadeira, briga, um monte de grupinhos e um monte de gente mexia no celular. Na minha opinião, pra mim, aquela turma lá era uma perfeição. A única professora que suportava e ainda dava um jeito na nossa turma era a professora de biologia e de ciências. Esse dia ela foi dar aula do corpo humano, anatomia. No instante em que a sala toda abriu o livro e viu aqueles bonecos sem roupa, foi uma perdição. A sala toda começou a rir, a alto zoar e não deixavam a professora falar. Tirando um grupinho, que era o exemplo da turma, e permaneciam calados. E sabe quem fazia parte desse grupinho? Os nerds lá, porque eu tava na bagunça. Depois de um tempo que a professora não tava mais conseguindo explicar, a professora sentou na mesa dela e, como uma mulher muito madura, sabia lidar com a turma, ela começou a chorar. Ela fez um show. Eu não vou falar o nome dessa professora porque de vez em quando ela curte alguma coisa minha no app vizinho. Aí se ela estiver me seguindo, o processo é Maria do Carmo. Aí quando a minha turma percebeu o chororô,
Tava todo mundo em pé, rindo, conversando. Em respeito à professora, todo mundo sentou e ficou rindo e conversando baixinho. A professora foi lá falar com a diretora, a dona Márcia. Quando a dona Márcia chegou na nossa sala, tava todo mundo, ó, em silêncio, copiando a matéria. Mas ela não caiu no nosso fingimento. Ela esculachou a gente, botou a gente no nosso lugar e ela ainda achava que ela tava certa. E ela tava mesmo. Mas precisava dessa humilhação? Precisava. E no final da palestra dela, ela falou assim: a partir de hoje não vai ter mais 3 oitavos anos, serão 2. Dito e feito. Nossa turma foi dividida. E aí, por culpa do plano da diretora, os 2 novos oitavos anos se tornaram as piores turmas da escola. O dia em que a diretora contratou um ex-militar pra ser inspetor na nossa escola. Aí acabou a palhaçada. Gente, eu tava andando na rua, aí de longe, lá do horizonte, eu vi uma menina vindo na minha direção, com uma cara de que ia pranchar 3 pessoas, e a primeira ia ser eu. E a atribulada tava me olhando ainda. Aí eu pensei assim, vai que não é comigo, né? Aí eu andei 3 casas pra direita, e ela vindo junto. Quando a gente já tava um perto do outro, ela me parou, encostou a mãozinha dela aqui no meu ombro, e eu fiquei assim, ó. Aí a menina falou assim: lembra de mim, Rômulo? Sou eu, pô, a Giovana, estou contigo, e me deu um tapinha. O que pra ela foi um tapinha, né? Porque o meu ombro tá doendo até agora. Aí eu me lembrei que era a Giovana Furacão. Ela era a valentona barraqueira da minha escola. Aí eu já fiquei todo cagado, né? Porque eu já fiz uns vídeos falando dela. Só coisa boa, só coisa boa. Aí eu falei assim com ela: ah, tá, lembrei. Aí ela começou a falar que via os meus vídeos. E que via os vídeos que eu falei dela. Quando ela falou isso, eu já sabia. Ela ia acabar comigo ali mesmo, ia me detonar, me esculachar. Quando a Giovana Furacão começou a falar que adorou o meu conteúdo, aí ela soltou assim, ó: tudo que tu fala na ironia, né, garoto? E começou a rir. Aí eu falei assim, cara, é assim. Aí, sem medo de morrer, segurei minha língua, boca de caçapa. E falei assim: pô, mas o que eu falei de tu é verdade, cara. Aí ela olhou dentro da minha alma e falou assim: é o quê? Aí eu falei assim: xanana. Aí ela: é o quê? Aí eu. Aí ela parou e ficou assim durante uns 10 segundos. E eu no passinho do Michael Jackson, andando pra trás. Pra dar tempo de correr, que eu não sou idiota. Até que por fim ela começou a rir, falou que eu era muito engraçado, me deu um abraço e foi embora. Eu tenho certeza que ela só não me arrebentou porque ela acreditou que tudo que eu falei dela foi na ironia. Eu conto ou vocês contam? Oi, vou contar aqui pra vocês um dos dias mais vergonhosos da minha vida. A prefeitura aqui da minha cidade organizou uma corrida de bicicleta no bairro onde eu morava. E no folheto da inscrição tava dizendo que o vencedor ia ganhar um super prêmio. Quando liberou as inscrições, todo mundo saiu colocando o nome. E como eu não sou bobo nem nada, botei meu nomezinho lá também. Mas tinham 2 pequenos problemas. 1, eu não sabia andar de bicicleta. 2, eu não tinha uma bicicleta. Até que o meu vizinho, que era meio riquinho, que também ia participar da competição, viu o meu nome na lista de participantes, mas ele sabia que eu era pobre e que eu não tinha uma bicicleta. Ele me chamou lá em casa e me ofereceu pra competição a bicicleta velha dele. Gente, a nossa amizade era de irmão mesmo. E esse meu amigo falou que ia me ensinar a andar de bicicleta também. Sempre me ajudava quando eu precisava. E o nome dele eu faço questão de falar. Eu esqueci. Ele veio, né, com a bicicleta antiga dele pra me ensinar. Gente, não é reclamando, tá? Com todo respeito mesmo. Mas a bicicleta tava acabada. Toda enferrujada. Os freios nem funcionavam direito. Os pneus estavam igual slime. O banco da bicicleta soltava. Mas eu não queria nem saber. Passaram alguns dias, chegou o dia da corrida. Eu sabia o básico do básico da bicicleta. E fui pra linha de partida, né? Eu nunca vi tanta gente reunida naquela rua. Aí explicaram pra gente o trajeto. Contaram até 3 pro já. Foi eu e a criançada pedalando, fazendo as curvas, passando nos quebra-mola. Aí chegou a hora da ladeira, né? Os ricos colocando na marcha leve pra bicicleta ir mais rápido. E a bicicleta não tinha nem corrente direito, imagina a marcha. Quando chegou lá em cima e eu vi a rampa que a gente ia ter que descer, eu comecei a descer aquilo ali igual um foguete. Pedalei. A galera que tava competindo, que foi descendo, apertando pelo menos um pouquinho do freio, foi ficando pra trás. Eu apertei o freio, mas aquele não funcionou. Aí eu aqui, ó, descendo a ladeira. E por incrível que pareça, por muito pouco eu ganhei. E a galera que passou da linha de chegada depois de mim, parando as bicicletas, né? E como é que eu parava? No que eu passei ali de chegada, minha bicicleta continuou com a mesma velocidade. Me deparei com uma situação muito difícil. Na minha frente só tinham 2 opções. Ou eu me jogava no muro da casa, ou me jogava no barranco cheio de terra e mato. Fui eu pro barranco. Foi bicicleta pra um lado, eu pro outro, na frente de todo mundo. Botei, virei cambalhota, virei mortal, virei estrela. E lá, 1 minuto caído no chão, todo sujo, todo arranhado, todo machucado. Mas eu tinha ganhado o prêmio! O pessoal foi me ajudar, perguntaram se eu caí. Falei que não, que só tava treinando o rolamento. Todo machucado, fui pegar meu prêmio, né? Olha o super prêmio! Eu tenho até hoje e não sei mexer. E ainda veio sem pilha. Oi, enquanto esse vídeo passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que eu dei início a uma guerra com meu irmão. A gente tava numa época muito complicada lá na escola. Era um diretor novo, muitas regras novas, muito dever, muito trabalho, muita prova. Mas tava chegando a época de descansar porque só faltava um trabalho pra eu entregar. E era um trabalho em dupla que eu fiz com a Lívia, a menina da minha turma, que era, tadinha, um pouquinho lerda. O trabalho era pra entregar na segunda. Na sexta-feira, a Lívia já tinha feito metade. E aí eu peguei o trabalho com ela e levei pra minha casa pra eu concluir o resto. Naquele dia mesmo, quando eu cheguei em casa, eu comecei a fazer minha parte. Fiquei até de madrugada fazendo. E no sábado, quando eu acordei, ainda fiquei o dia inteiro pra completar aquela merda. Até que finalmente eu acabei e podia dormir tranquilamente.
seguinte. Tava tão cansado que eu morri, literalmente. A Bela adormecida entrou no meu corpo assim e foi. Aí do nada eu sinto alguém fazendo isso aqui assim, ó, no meu ombro. Acordei cheio de rebela babando. Era meu irmão mais velho, Maicon. Aí ele olhou pra mim e falou assim: ué, tu não tem aquele trabalho lá pra tu entregar hoje não? Da apresentação de tarde, o ônibus já vai passar, irmão. São 12h10, o ônibus vai descer 12h20. Bora, Romulo, rápido, se arruma. Eu assim, acordando ainda, nem raciocinando nada. Aí começou a bater o desespero. Em 5 minutos, eu lavei o rosto, escovei o dente, tomei café e botei o uniforme. Peguei minha mochila e saí de casa. É um sol de meio-dia assim na minha cara, eu com um bigode cheio de Nescau. Fui passando, né, de mochilinha pelo meu bairro, os bares abertos, cheios de gente, um monte de criança na quadra brincando. Mas eu só tava focado em uma coisa: ler o papelzinho das coisas que eu tinha que apresentar no trabalho. Deu 12h20, 12h30, 12h40 e cadê o ônibus? Aí eu fiz o quê? Liguei pra Lívia e falei com ela que eu não ia conseguir chegar no horário, que era pra ela, por gentileza, pedir ao professor pra gente ser os últimos a apresentar pra dar tempo de eu chegar na escola. Porque o horário do ônibus estava tudo atrasado e eu não ia conseguir chegar a tempo. Aí a Lívia começou a rir. Aí depois de 10 minutos rindo da minha cara, ela falou assim: mas se você sabe que o ônibus vai atrasar, por que você não pega o ônibus mais cedo? Aí eu desisti, meu celular tava 1%, desligou ali mesmo e o ônibus chegou. Entrei no ônibus, já comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente. Porque o motorista de cara já começou a rir quando me viu. E ele só vivia mal-humorado, ou ele tava num dia bom, ou tinha algum palhaço ali, né? E eu não tava vendo. O pessoal do ônibus tudo me olhando assim, ó. Aí eu sentei no banco que tem antes de você passar na roleta. Abri meu papelzinho e comecei a treinar o que eu ia falar no trabalho. Quando tava quase chegando no ponto da escola, eu me levanto e vou até a roleta pra passar, pra poder descer no ônibus. No que eu pego o cartão da escola e faço assim, ó, pá, na maquininha, apareceu escrito em cima: dia inválido. Aí eu indignado falei assim: pô, cobrador dessa força aí achou que era meu cartão de inválido, olha isso. Aí ele olhou na minha alma e falou assim: ô camarada, domingo não passa mesmo não, né? E tudo começou a fazer sentido na minha mente. Tava todo mundo na rua, vivendo feliz e tranquilo, porque era domingo. O ônibus demorou porque era horário de domingo. A Lívia riu da minha cara porque eu falei que eu ia chegar atrasado na escola no domingo. Naquele momento eu me senti menos inteligente que ela. Vocês têm ideia do que é isso? Além disso, minha calça tava do avesso. O emblema da escola, que fica na coxa, tava na parte de trás. Eu fiquei 10 segundos pensando no que eu ia fazer. E aí eu expliquei, né, pro cobrador que eu tinha trocado as datas, se eu não podia ficar no ônibus até ele fazer o trajeto da cidade toda e voltar pro meu bairro. E aí eu desci quando chegasse na minha casa de novo, porque eu não tinha passagem. Aí ele riu da minha cara, fez 500 piadas, zoou com os passageiros todos, conversou com o motorista, pra no fim, depois dessa humilhação, onde todos ficaram sabendo quão burro eu era, ele deixou. Tá? Aí fui eu, voltei pro banco onde eu estava, sem um pingo de dignidade, e esperei o ônibus dar a volta na cidade inteira até chegar no meu bairro de novo. Finalmente cheguei na minha comunidade, e eu percebi que o Michael, meu irmão, já tinha espalhado pra todo mundo, que ele tinha me enganado, e o trouxa do irmão dele, além de estar com a calça virada, tinha ido pra escola no domingo. Enquanto eu fui passando pela rua, eu ouvi um pessoal falando: ei, o cartão não passou. Ouvi outro pessoal rindo, ouvi uma galera falando assim: ei, uniforme maneiro. Até as senhoras fofoqueiras que ficavam na rua estavam rindo da minha cara. Cheguei, entrei em casa, minha mãe deu uma risadinha de canto, meu irmão se mijando de rir. Sabe o que eu fiz? Comecei a chorar. Mas eu não chorei porque eu estava envergonhado, não. É porque faz parte do plano. Comecei a gritar chorando, falando que meu irmão tinha passado dos limites, que eu passei muita humilhação, que o cobrador e o motorista brigaram muito comigo, que na hora que eu fui levantar pra me arrumar rápido eu tinha torcido o pé. E inventei um monte de coisa mesmo. Até que teve uma hora que minha mãe mandou eu calar a boca, chamou meu irmão. Aí na minha cabeça eu já tinha pedido de novo. E pra mim ela ia botar ele frente a frente, ia mandar ele pedir desculpa e ia ficar por isso mesmo. Mas por incrível que pareça, ela começou a falar um monte pro meu irmão. Brigou com ele, botou ele de castigo em um monte de coisa que ele gostava. Fez ele me pedir desculpa. E durante uma semana ele ia ficar com todas as minhas tarefas em casa. Pela primeira vez, eu tinha finalmente ganhado. Tinha ganhado a batalha. Porque a guerra mesmo começou quando a suspensão do meu irmão finalmente acabou. E ele voltou pra minha escola, só que numa turma nova. O novo diretor tinha montado uma turma com os repetentes, pra eles se acertarem no ano escolar. O meu irmão e a turminha dele, de pessoas mais velhas e repetentes, não iam mais me deixar em paz. Mas essa guerra não me causou medo não, porque eu estava muito bem acompanhado. Eles mexiam comigo, ou com qualquer um do meu grupinho. Você mexeu com todos. E mais do que o suficiente, no auge da sua carreira, nós tínhamos a Giovana Furacão. Oi. Enquanto a receita tava passando, se liga nessa fofoca. Depois que o diretor militar e o seu filho chegaram na nossa escola, começou a ficar difícil saber se a gente estava no colégio ou no exército. Não podia fazer mais nada, um monte de regra, tava impossível estudar lá. Fora o filho do diretor, que começou a achar que ele também mandava na escola. Ele esculachava os alunos, fofocava tudo pro pai dele. E aí nós chegamos no período do ano onde era a feira de ciências, onde todas as turmas se separavam em grupos, e cada um desses grupos ficava com um tema. E no grande dia de apresentação, onde o diretor tinha convidado empresários, um monte de gente pra avaliar os nossos trabalhos, nós, com os nossos grupos, apresentaríamos os nossos trabalhos. Com cartolina, aqueles trabalhos em maquete com isopor gigante. O meu grupo, que a função era construir uma mini fábrica, era eu, Giovana Furacão, a barraqueira, e um aluno recém-chegado na escola que já estava de saída porque ele ia se mudar pra cidade dele de novo. E eu só não vou falar o nome dele porque eu não quero expor ninguém no momento. O que foi? Eu não vou falar mesmo. Aí chegou o dia da apresentação. E nas mesas que estavam fazendo um círculo na sala, cada grupo começou a botar o seu trabalho. A nossa mini fábrica já estava quase pronta. Só faltava a Giovana terminar de ajeitar umas pedrinhas que ela tinha ganhado da vozinha dela. Aí chegou o filho do diretor na sala com o trabalho dele gigante, lindo, em cima de um isopor gigante, assim, um negócio bem trabalhado, sabe? Botou o trabalho dele na mesa, olhou o trabalho de todo mundo e começou a rir, debochar. Até que ele foi na mesa do meu grupo, viu que a Furacão tava ajeitando as pedrinhas e deu um leve peteleco no topo do nosso trabalho. E aí as pedrinhas que eram da avó da Giovana Furacão começaram a cair e se espalhar pelo chão. A sala toda vendo aquela cena já tava imaginando o surto que a Giovana ia ter. Mas
Mas pra surpresa de todos, ela fez uma cara muito triste, abaixou de joelho no chão e começou a juntar as pedrinhas. E aí o sentimento de raiva começou a me consumir. Aí o filho do diretor, antes de voltar pra mesa dele, falou assim: "Ih, foi mal, não era pra ter desmontado." Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Assim que ele chegou de frente pro trabalho dele, tava terminando de ajeitar os negócios, a Raíssa Pimentel, a sinistra, Nanica, saiu da mesa dela e foi na direção dele. Cutucou as costas dele e falou assim: "Aí, Playboy, deixa eu ver um negócio aqui." E ele, achando que ela tava querendo apreciar o trabalho dele, deu um passo pro lado e deixou a Pimentel ver, né? Ela pegou o trabalho dele assim, ficou de frente pro filho do diretor e fez assim. Partiu a maquete inteira em dois. Voou peça pra tudo quanto é lado. Aí os dois pedaços que sobraram na mão dela, ela botou assim no chão e pisou em cima. Na hora que o filho do diretor foi falar alguma coisa, a Raíssa já falou assim: "Shh, mexe com os meus amigos e com a Furacão mais uma vez, pra você ver a velocidade em que eu consigo quebrar um osso." E voltou pra mesa dela. O filho do diretor não engoliu aquela situação de jeito nenhum. Aí ele gritou assim no meio da sala: "Se eu não vou conseguir apresentar o meu trabalho, ninguém aqui vai. E o primeiro que eu vou quebrar vai ser o de vocês." Apontou pro meu trabalho e veio na minha direção. Eu, fofoqueiro, medroso, braço de miojo. O que eu ia fazer? Isso foi o que ele pensou. Porque no momento em que ele apontou pra mim e veio andando, eu saí do meu lugar e também fui na direção dele. Até que parou eu e ele frente a frente. Eu me estiquei pra frente, cheguei no ouvido dele e bem baixinho eu falei: "Se você encostar o dedo no trabalho de qualquer um aqui dentro de novo, eu vou espalhar pra escola inteira que aqui na escola você paga de brabão e fica humilhando o Thales, mas quando você chega em casa fica mandando mensagem querendo ficar com ele, se encontrar com ele, dizendo que gosta de verdade dele. Então tá avisado, eu preciso de 3 cliques pra escola inteira ficar sabendo, ok?" Aí eu saí, e aí ele entrou em choque e ficou me encarando. Vantagem de ser o maior fofoqueiro da escola, tá? Na hora que ele ia falar alguma coisa, o pai dele e aquele bando de empresários importantes chegaram na sala. O diretor ficou meio envergonhado, né? E perguntou o porquê que o trabalho do filho dele tava no chão, quem era o responsável por aquilo, e todos que estivessem envolvidos naquela confusão, sendo vítima ou não, iriam ser punidos. E aí o filhinho dele jogou a culpa toda pra cima da Raíssa Pimentel. Aí o menino que tava fazendo grupo comigo, que eu falei lá no início, levantou o braço, interrompeu o diretor e o filho dele e começou a contar toda a verdade. Só que ao invés dele falar que foi a Raíssa que quebrou, ele assumiu a culpa toda pra ele, dizendo que foi ele mesmo. Aí o diretor, já de saco cheio, começou a perguntar pra turma se era verdade, que o filho dele tinha implicado, que o menino que tava no meu grupo tinha quebrado o trabalho dele por causa disso, e todo mundo da sala concordou. E aí, o feitiço virou contra o feiticeiro. E o diretor disse assim: "Pra servir de exemplo pra todos aqui dentro, tanto meu filho que implicou, tanto o outro aluno que quebrou o trabalho, recolham o material de vocês, que hoje nós teremos mais uma expulsão. Aguardo vocês na minha sala." E saiu pra sala dele. Aí enquanto esse menino do meu grupo tava arrumando o material dele, eu, Raíssa Pimentel, jogando a Furacão no nosso grupo da bagunça, chegou lá pra agradecer, né, que ele defendeu a gente, e pra perguntar do porquê que ele fez isso. Aí esse menino explicou que ele já ia sair da escola, porque ele tava de mudança pra voltar pra cidade dele. Aí ele deu uma risadinha e falou que o filho do diretor merecia isso. E antes dele ir embora, ele falou assim: "Pô, não duvido nada que nessas voltas da vida eu ainda vou encontrar com algum de vocês." Agora, resumão aqui pra vocês. O filho do diretor foi suspenso, tomou 2 advertências e foi transferido de sala. E esse menino que tomou toda a culpa pra ele, realmente foi expulso da escola. Mas ele saiu como um herói, tá? E eu não podia deixar de falar. O nome dele é Felipe.